Olá, meus amigos, tudo bem? Eu vou começar a transmissão ao vivo pelo Instagram, tentando de alguma forma viabilizar a transmissão no YouTube. Veja que interessante, eu estou tendo um revezamento nas redes aqui em relação a eventuais problemas que eu espero sejam aleatórios. A minha vontade, vou tentar de novo. Se não der, não deu, paciência. Amém. Aí você tem que escrever aqui, ó, as referências da transmissão e vamos, e vamos, e vamos. Aí você clica, ok. Aí o que acontece? Pede para transmitir ao vivo, certo? Transmite ao vivo. Aí tá lá, gire o dispositivo ou mude a orientação da transmissão. Mr. Anderson, estou desistindo aqui do YouTube hoje, Davi. Eu vou te contar, cada hora tem uma treta e a gente não vai perder tempo com uma rede que não está, por alguma razão, ou ignorância minha, que eu fiz tudo que eu sempre faço e dessa vez não entrou. Paciência! Como vão vocês? Tudo bem? Tudo bem por aí? Tá dando para levar? Tá vindo pela primeira vez? Bem-vindo ao Papo das 9. Está retomando aqui o contato com a gente, seja bem-vindo da mesma forma, já estamos aqui há mais de 4 anos, 4 anos e meio, né? Por aí, com o propósito de usar voluntariamente essas redes, viabilizando resiliência psíquica e emocional. Informação a serviço da vida, do equilíbrio, da reflexão que a gente precisa fazer sobre a experiência de estarmos nesse planeta, nesse tempo, fazendo o melhor uso possível dos nossos recursos, ou, se preferir, talentos, daquilo que Deus nos deu para, na coletividade, realizar trabalhos, emprego de tempo e energia, que de alguma maneira seja proveitoso para você e para todos os que estão à sua volta. Esse é o ideário, digamos, de um projeto bem sucedido de vida na Terra, na minha opinião. Enquanto Deus quiser, e aqui estivermos, que façamos bom uso dos recursos ao nosso alcance. Para isso, vou fazer bom uso dos recursos ao meu alcance aqui, ó, pegando carona no trabalho prolífico do mestre, professor, poliglota, estudioso, padre que se converteu ao espiritismo e lançou por uma editora católica um best-seller desde a década de 1960, ainda hoje dos livrinhos mais vendidos do Brasil, Minutos de Sabedoria, ele, Carlos Torres Pastorino. Para onde vamos hoje? Eu peço ajuda aos amigos invisíveis que façam generosamente, piedosamente, apesar das minhas muitas falhas, erros, imperfeições, limitações, que eu seja digno de contar com essa ajuda para abrir na página indicada para o estudo dessa manhã. Qual será a mensagem de sabedoria escolhida com a ajuda desses amigos para hoje? Que eu possa fazer o melhor ao meu alcance, que eu seja um instrumento maleável, uma ferramenta útil, um meio adequado e confiável para esse propósito. Abre aqui, ó. 28. Visite os pobres e enfermos, pelo menos uma vez por semana. Dedique algumas horas a consolar um coração aflito. O consolo que você levar, mesmo com o sacrifício de sua parte, é a garantia de que está cumprindo um dever cristão. Não espere que o procurem para agir fraternalmente, amparando os fracos e confortando os tristes. Nem pense que você está dando mais do que recebe. Quem consola um coração triste, na realidade, recebe muito mais do que dá. Pastorino faz aqui um apelo à caridade. A caridade, no sentido espírita, é o exercício do amor-sacrifício, do amor-renúncia, desse amor altruísta, que na prática, quando a gente se permite isso, nós estamos reduzindo o estoque de orgulho, de egoísmo, de vaidade,
o materialismo, o interesse imediato, baseado nas sensações e nos prazeres da matéria. A gente está elevando o coeficiente espiritual, a gente está prestando mais atenção no nutriente que haverá de suportar a resiliência do espírito imortal. A gente não veio ao mundo, como disse Jesus, nem só de pão vive o homem. Nem só de pão vive o homem. A nutrição material, o alimento, é fundamental para o corpo físico. Ocorre que nós não somos apenas feitos de carne, ossos, cartilagem, órgãos, tecidos. Nós temos, em essência, um espírito imortal que anima esse corpo. Esse espírito tem fome. Quando ele é desnutrido de atenção para seus reclames, suas demandas e suas prioridades, o espírito imortal, a gente colapsa, a gente vai ter problemas emocionais, problemas psíquicos, a gente vai ter problemas de ordem física, a gente vai ter problema de saúde. Tem muita gente endinheirada, abastada, que não precisa se preocupar com pagamento de contas, etc. E eventualmente até tem saúde, mas é infeliz, é frustrada, é uma pessoa que não se sente encaixada na vida, ela não está alinhada dentro de uma perspectiva que seja motivadora. Ela não se sente motivada, ela não descobriu em si um sentido para fazer algo que importe para ela. E é muito bonita a resposta que a caridade nos dá, porque é uma troca de energias fabulosa. Você esquecer de si mesmo é libertar-se de um fardo que o egoísmo nos impõe. Ontem eu vi na página de um amigo aqui do Rio, biólogo Mário Moscatelli, ele colocou, isso é muito bacana, de vez em quando a gente vê, você tem os astrônomos compartilhando dados com imagens das galáxias, das constelações, dizendo quantos trilhões de galáxias iguais a nossa existem no universo. Quantos quatrilhões de mundos existem no universo? Como a gente, em perspectiva, numa imagem feita por um telescópio eletrônico, assim, a gente é... O planeta Terra é um grânulo minúsculo, microscópico, na poeira cósmica. E a gente, às vezes, se reserva o direito de ficar preocupado com tanta coisa menor, pequena, passageira, coisas que a gente não conseguiu ainda, no nível evolutivo em que transitamos, lidar com dificuldades, obstáculos, decepções e frustrações, de uma forma, digamos, menos sofrida, dentro da perspectiva da imortalidade da alma e da transitoriedade de tudo. Esse, me parece, é o ponto focal. Pelo menos uma vez por semana, dedique algumas horas a consolar um coração aflito. Olha, a humanidade sofre de teimosa. Tem uma música do Guilherme Arantes que diz que a gente sofre de teimoso quando esquece do prazer. Prazer de existir, o prazer de ser quem se é, o prazer de se descobrir no universo. É a leitura que eu estou fazendo aqui, adaptada à nossa... A gente sofre de teimoso nesse mundo quando a gente presta muita atenção naquilo que não deveria justificar tanta dor e sofrimento, com toda franqueza. E quando a gente não presta atenção em quem está em situação muito mais aflitiva, né? Tendo a gente o poder de mitigar, reduzir a dor alheia, fazendo pouco. Um pouco de fermento leveda a massa toda, está lá na carta de Paulo aos Coríntios. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Também disse Jesus, da força do grão de mostarda, né? Quer dizer, com pouco se faz muito. Com pouco se faz muito. Muito bem.
Mr. Pastorino, muito obrigado. Vamos agora recomendar um livro que eu já falei dele aqui no Papo das 9, de um amigo, eu posso chamá-lo assim. Fizemos 2 lives durante a pandemia. Um teólogo que foi, eu diria, passou por maus bocados quando a igreja estava sob o comando de João Paulo II e depois Bento XVI, uma dificuldade de se aceitar o catolicismo de Leonardo Boff. Ele escreveu um livro chamado Saber Cuidar, Ética do Humano com Paixão pela Terra, que para mim é uma obra-prima. Muito inspirador o livro. Eu ganhei esse livro de presente em 1999, com dedicatória, tá bom? E muito pioneira a visão de Leonardo quando ele conjuga ciência, né, de uma forma geral, as questões sociais e humanistas e a teologia, a visão de Deus, né? Ele faz essa combinação de ciência, ecologia e Deus, e as questões sociais e as questões místicas. Ele, de fato, foi, do meu ponto de vista, no Brasil, fazer o que ele faz, ele foi o primeiro. Fazendo com esse nível de profundidade, muitos livros, esse é apenas um deles. A 4ª capa é linda, o texto que resume a obra. Tudo que existe e vive precisa ser cuidado para continuar a existir e viver. Uma planta, um animal, uma criança, um idoso, o planeta Terra. Uma antiga fábula diz que a essência do ser humano reside no cuidado. O cuidado é mais fundamental do que a razão e a vontade. O presente livro procura detalhar o cuidado em suas várias concretizações. Cuidado com a terra, com a sociedade sustentável, com o corpo, com o espírito, falamos aqui no Pastorino, e com a grande travessia da morte. A ótica do cuidado funda uma nova ética, compreensível a todos e capaz de inspirar valores e atitudes fundamentais para a fase planetária da humanidade. Leonardo Boff, Saber Cuidar, um dos muitos livros desse sábio. Eu tenho muita admiração pela capacidade intelectual e de formatação das ideias de Leonardo. E um beijo aqui para ele, para Márcia. E tudo o que vocês conseguirem por aí absorver de leitura ou estudo, que procure fazer a grande síntese, porque a ciência é uma bênção, a ciência é iluminista, né? Nos libertou das amarras, eu diria, da mistificação, que teve na igreja um agente importante do constrangimento pela fé, a fé culpada, a fé pelo medo, né? Aí você vai entender por que a igreja perseguiu durante um tempo cientistas. Eu estava falando de astronomia agora há pouco, vai estudar a história de Galileu Galilei. É complicadíssimo, assim, enfrentar certos dogmas que eram categoricamente desmentidos pela ciência. Então, mas a ciência, ela esquartejou a realidade. Ela criou as especialidades de cada área do saber e do conhecimento. E eu valorizo muito as leituras que remetem à grande síntese, porque está tudo, de alguma forma, conectado. Tudo está interligado. E é muito, eu diria, desafiador para grandes pensadores do calibre de Leonardo Boff, por exemplo, fazer essa, eu diria, leitura sistêmica da realidade. Ciência, religião, as questões sociais e humanistas, ética, tá tudo, né? Hoje, quando você pega, por exemplo, uma encíclica do Papa Francisco, para dar um exemplo, o Papa Francisco, quando lançou Laudato Si em 2015, foi?
que foi a primeira encíclica claramente comprometida com a ecologia, a sustentabilidade. Foi, segundo os vaticanistas, a encíclica mais fortemente impregnada de ciência da história da Igreja. Então, o Papa Francisco conseguiu, em certa medida, reunir numa encíclica ingredientes que extrapolavam o perímetro apenas do pastor cristão. A fundamentação ética vem do cristianismo. Agora, os desdobramentos dessa ética se irradiam ou são irradiados para todas as frentes de conhecimento e do saber. Tá bom? Recomendo. Saber cuidar. Ética do humano, compaixão pela terra. Nem deve ser essa capa mais, porque continua em catálogo, mas isso aqui é de 1999, é que nem um bom vinho, né? É uma edição já amarelada, carcomida, com resquícios aqui do estudo, né? Materiais de estudo, com todas as citações, toda a bibliografia, que eu levo muito a sério os livros, e cada capítulo o Leonardo encerra fazendo a citação, referenciando a bibliografia, gente. Que isso é fundamental, porque isso afere enorme credibilidade ao que você está compartilhando em termos de ideias. Né? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sugestão de doação para hoje. Salvo engano, essa semana no Rio de Janeiro estão ocorrendo vários encontros ligados ao G20. O Brasil é o anfitrião nesse ano de 2024 de várias reuniões importantes com representantes dos 20 países mais ricos ou desenvolvidos e países convidados que não estariam no G20. Como anfitrião, o Brasil escolheu 3 temas capitais, né? Um deles é a questão climática, enfrentamento da questão climática. O outro é a reforma das Nações Unidas, da ONU, do Conselho de Segurança. Está tudo cheirando a bolor, porque foi um formato pós-Segunda Guerra Mundial e não se atualizou, e isso gera desequilíbrio geopolítico. O outro ponto é o combate à fome no planeta. Século XXI e fome não deveriam caber na mesma frase, mas cabem. E o Brasil, que é o maior produtor mundial de alimento, também tem fome, o que é outro absurdo completo. Hoje, no Rio de Janeiro, salvo engano, haverá a reunião de representantes desses países para tentar costurar alianças, acordos, tratados que reduzam a desnutrição, a fome, né? A miséria nutricional do mundo. Aí eu vou pegar carona nisso aí, com vocês. Independentemente do resultado do G20, independentemente das políticas públicas mais assertivas de tentar reduzir a situação de penúria de muitas famílias no Brasil que ainda têm fome ou desnutrição severa, porque você pode tapear a fome comendo biscoito de maisena. Você vai estar com a barriga cheia, mas você vai estar desnutrido. Tem muita gente que tem o aspecto de sobrepeso. A pessoa está acima do peso. Aí você vai dizer, está comendo bem. Não necessariamente, ainda tem esse problema. Tem a fome da escassez absoluta de nutriente e tem a fome de nutrientes que mereçam ser chamados assim, né? Independentemente do acerto entre os países, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós podemos e devemos fazer o quê? Presta atenção no que vai à sua volta. Pessoas que estão flagrantemente em situação de fome ou se sentem humilhadas por passarem fome e não abrem o jogo como deveriam. Veja o que é possível fazer para reduzir o drama da fome. Seja você aquele que vai doar alimento, seja você aquele que vai apoiar organizações que já têm muita credibilidade, muito conhecimento de como articular a logística da distribuição de alimentos onde isso se faz necessário.
Eu falaria aqui do Ação da Cidadania contra a Fome, do Betinho. Eu falaria aqui da CUFA, Central Única das Favelas. Ou eu poderia aqui reportar aonde você mora nesse Brasil imenso, ou mesmo nesse planeta. Tem muita gente que, por vezes, me dá a honra de acompanhar o Papo das 9 ao vivo ou gravado de outros países. Nenhum país do mundo está livre da pobreza, da fome e da miséria. Estados Unidos tem fome, tem miséria e tem pobreza. Aonde você bater o olho vai ter alguém em situação difícil. No Brasil, infelizmente, como eu já disse, sendo um mega produtor mundial de grãos e proteína, a fome aqui resiste. Façamos a nossa parte. Em vez de a gente ficar só culpando o mundo, culpando governos, culpando empresas, culpando Deus, culpando sei lá o quê, permita-se fazer uma boa ação de ajudar da forma que você entender que é possível quem esteja com déficit nutricional ou fome mesmo. É muito comovente a situação. E isso, gente, aqui, eu estou no Rio de Janeiro, segunda cidade, me parece, mas ainda rica, né, do Brasil. Eu não preciso ir muito longe de onde eu estou aqui para ver fome. E é muito triste quando a gente vê a fome se instalar em lares onde, por exemplo, normalmente a mãe, se abstém de comer o que ela precisa em favor dos próprios filhos. Que a gente faça a nossa parte. Eu acho que por aí vamos bem. Não é a única forma de ajudar, mas é a mais urgente. Como diria o Betinho, o sociólogo Herbert de Souza, que criou a Ação da Cidadania contra a Fome, quem tem fome tem pressa, tudo começa por aí. Não dá para fazer nada de relevante, de pertinente com alguém que esteja passando fome. Primeiro, essa pessoa precisa comer. Eu fico muito triste quando a gente vê assim um olhar preconceituoso, população em situação de rua, alguém na rua pede ajuda. E por vezes é muito claro dizendo assim, eu não quero dinheiro, eu quero um café, um pão. E tem gente que não consegue entender isso e fala assim, vai trabalhar, esforce-se. Ou, por vezes, até com uma visão deturpada do espiritismo reencarnacionista, dizendo, está pagando pelo que fez no passado, agora aguenta. Essa é uma visão nada cristã, não combina em nada com o espiritismo, que é cristão. E a gente precisa ter compaixão, a gente precisa ter misericórdia. A gente precisa, se a gente chegou onde a gente chegou, é porque muita gente estendeu a mão para nós. Todos vocês aí, se a gente está onde a gente está, numa situação, digamos, de algum conforto nutricional, quando você não está passando fome, é sempre importante reconhecer. Você chegou onde você chegou e eu cheguei onde eu cheguei com a ajuda de muita gente. E a gente negligenciar a ajuda a quem precisa é de uma crueldade, né? É de uma crueldade. Se você pode ajudar, é o que eu estou dizendo. Ah, não estou com dinheiro. Dá uma palavra. Combina com a pessoa, não estou com dinheiro agora, mas se você está sempre por aqui, me aguarde. Ou, bom dia, perceba a pessoa, não torne a pessoa invisível. Acho que tão cruel, principalmente para a população em situação de rua, do que padecer a rua, porque a rua é terra de ninguém, né? A rua é insensível, a rua é lugar de passagem, ninguém para dormir. É falta de opção mesmo, ninguém quer ninguém quer dormir na rua, pelo amor de Deus. Tem gente por aí que acha, não, esse aí quer morar aí. Não, a pessoa não tem onde ficar e ali, por alguma razão, lhe pareceu um lugar ou mais confortável ou mais seguro, onde tem gente que vai ajudar. Coloque-se no lugar dessa gente, que é gente como você. Gente é feita da mesma matéria-prima, debaixo da cor de pele, debaixo, eu diria, independentemente da cor de pele, tipo sanguíneo, cultura, idioma, nível de escolaridade, religião, nível de renda. Quando a gente desencarna, a gente rigorosamente, somos todos da mesma matéria-prima, da mesma essência. Isso dói muita gente,
eu diria, situação que muitas religiões colocam, que somos todos irmãos, por quê? Porque somos todos da mesma matéria-prima, somos todos rigorosamente feitos da mesma essência. Isso incomoda os ouvidos de muita gente. Então, minha sugestão de doação vai por aí, tá bom? Deixa eu contar uma historinha que foi a matéria de ontem, que está repercutindo muito por aí. Foi uma matéria que eu fiz ontem, que teve muita repercussão nas redes e no noticiário. Descobriram presença de cocaína em tubarões selvagens no litoral do Rio de Janeiro. Eu vou resumir o enredo aqui. Cientistas brasileiros realizaram uma pesquisa publicada num periódico internacional, que é a primeira pesquisa do mundo que constatou a presença de cocaína em tubarões selvagens. 13 tubarões da espécie bico fino foram coletadas, essas espécies. Esses 13 tubarões. De pescadores do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, entre 2021 e 2023, escolheram o tubarão de bico fino porque ele não é uma espécie migratória, ele fica sempre no mesmo lugarzinho, próximo da linha da costa. Queriam medir o impacto da qualidade da água sobre o tubarão. Detectaram em todos os 13 tubarões cocaína no fígado e na musculatura, em proporção 100 vezes maior do que já encontrada cocaína em outros seres marinhos em outras pesquisas do gênero pelo mundo. E em 12 dos 13 tubarões coletados, encontraram também uma substância que é produzida pelo organismo humano quando o usuário da cocaína inala a cocaína. A metabolização da droga gera essa substância que é excretada pela urina. Em 12 dos 13 tubarões encontraram essa substância. Então, o que estamos resumindo o enredo, eu conversei com o coordenador da pesquisa lá na Fundação Oswaldo Cruz, teve a participação de várias instituições, pesquisa do Brasil, tá? Primeiro, próximo passo da pesquisa, ver o impacto disso sobre metabolismo dos tubarões. Checar o impacto disso sobre quem ingere carne de tubarão. Nós, quem come carne de tubarão, cação, tem que ver como é que tá. 3. Os pesquisadores disseram, essa cocaína está vindo pela rede de esgoto, porque a substância resultante da metabolização da droga sai pela urina, a urina vai para o esgoto. E cocaína pode ser livrada de flagrante pelo vaso sanitário, ou pode ser laboratórios que diluem a droga que vem de fora do Brasil. Você vai lá fazer uma limpezinha no laboratório, nos insumos, vai cocaína em estado puro para privada. Então temos uma questão aqui, várias. A primeira delas, as estações de... A cocaína, vamos lá, a cocaína, ela é apenas mais um ingrediente que se soma a uma lista numerosa do que os cientistas no Brasil e no mundo chamam de poluente emergente. Tem muita cafeína na água do mar, tem muito hormônio na água do mar, resquícios de pílula anticoncepcional, de anti-inflamatório, tem resquício de agrotóxico, resquício de fertilizante químico, resquício de mercúrio. As estações de tratamento de esgoto e de água no Brasil não têm tecnologia para reter a maioria desses contaminantes emergentes. O nome certo é contaminantes emergentes. Quem quiser estudar isso, depois, esse é o nome. A cocaína está entrando aí junto. E aí eu preciso manifestar minha perplexidade, quer dizer, a gente tá... Vocês viram o que aconteceu em Piracicaba, né, com um dejeto industrial, provavelmente lançado de uma usina de cana, de açúcar, que provocou uma mortandade monumental de peixes na bacia do rio Piracicaba. Algo que poderá levar, segundo algumas estimativas, quase uma década para você depurar esse vazamento. O que a gente está fazendo com as águas doces e salgadas do planeta é algo descomunal.
esse derrame de substâncias químicas, tóxicas, residuais, vai se acumulando. É o feitiço que se volta contra o feiticeiro. Porque não é só o tubarão que tem registro de cocaína. O tubarão não tem uma propriedade específica dele. Ah, se tiver cocaína aqui, eu é que vou registrar, os outros peixes não. O problema é que a gente tá. Eu nem falei de microplástico, que já foi detectado a rodo. Ou plástico que não é micro, que está no bucho dos peixes. O que a gente está fazendo com o planeta é algo descomunal. E o feitiço se volta contra o feiticeiro. Isso nos atinge. A gente precisa ter tecnologia para reter nas estações de água e esgoto esses contaminantes emergentes. A gente precisa ter política pública para proteger a saúde da população nesse sentido. E a gente precisa proteger os seres marinhos. E os peixes de água doce, os seres da água doce também. Então pesquisas como essa servem de alerta. Se liga na missão. E até segunda ordem, para quem puder, não fazer uso de carne de tubarão e de outras carnes de pescado que estão navegando onde o tubarão está navegando, que a verdade é essa. Até você pesquisar os efeitos disso sobre o metabolismo humano, cuidado. Tá bom, gente? Eu sei que a notícia não é boa, mas é informação. Informação relevante do meu ponto de vista, para a gente se proteger. A gente está aqui para virar o jogo, a gente está aqui nesse planeta para mudar o mundo a partir da mudança que a gente faça dentro de nós. É o que os espíritas chamam de reforma íntima. Reforma íntima faz a diferença do ponto de vista ético, moral e espiritual. E quando você opera a mudança em você, as pessoas à sua volta, no mínimo, se sentirão muito estimuladas, porque perceberão em você alguém que encontrou um sentido, encontrou uma direção, está se sentindo mais íntegro, completo, está imbuído de algo que te arrebata e te move. E isso gera à sua volta uma, quero crer, positiva influência. Muito mais do que palavras, discursos, falação, narrativa. Não. Atos. O exemplo, invariavelmente, é arrebatador. E que ninguém, por favor, eu discordo amorosamente de quem diz, agora não tem mais jeito, já era, acabou. Não. Se eu acreditasse que não tivesse mais jeito, eu não seria jornalista interessado em meio ambiente, não seria autor de livros sobre o assunto, não faria palestras sobre o assunto, não estaria falando do assunto aqui. A minha intenção aqui não é desestimular ninguém, a minha intenção aqui é justamente o contrário. Façamos pressão, façamos a nossa parte, espalhem a informação, mobilizem esforços para isso ter alguma consequência positiva em favor da saúde humana e da saúde dos animais. Apenas para registrar aqui, um parêntese. Ontem eu entrevistei pelo menos 3 pesquisadores, 2 envolvidos com esse artigo científico do tubarão com cocaína e um que é um biólogo marinho, Marcelo Spillman, que é talvez o maior especialista, um dos maiores especialistas em tubarões no Brasil. Ele lançou um livro 2, 3 anos atrás, só sobre tubarão. Eu fico muito impressionado com o seguinte. Quando você fala tubarão, as pessoas lembram do quê? De um bicho que vai me comer. Isso é errado, isso é fake news. Existem várias espécies de tubarão, a maioria absoluta delas não representa nenhum mal para você. 50% das espécies de tubarão que ocorrem no Brasil estão ameaçadas de extinção. Por quê? Porque a pessoa vê barbatana na praia e começa a dar pedrada e paulada. Tem comércio ilegal de barbatana de tubarão para a China. Tem comércio de carne ilegal de tubarões protegidos por lei no Brasil. E tem a contribuição nefasta, tóxica de Hollywood, que depois de Spielberg lançar o Tubarão lá na década de 70, o primeiro filme da série, veio sequência e Hollywood nunca deixou de colocar o tubarão como uma figura monstruosa e ameaçadora. Então tem super tubarão, tubarão de 3 cabeças, tubarão que voa. Pelo amor de Deus, é uma paranoia. Estigmatiza o tubarão de tal maneira que... Olha, eu quando fui a Fernando de Noronha 2 vezes, eu mergulhei
né, 15, 20 metros, 15 metros de profundidade. Não sou mergulhador profissional. E sempre com acompanhante lá, o guia. Vi tubarão o tempo todo. E o guia sempre dizendo, fica na tua, porque é animal selvagem, não é porque é tubarão, animal selvagem. Você se aproxima de qualquer animal selvagem, você corre algum risco dele estranhar a tua aproximação. Então a gente observa. Ah, André, boa viagem, Recife. Quem é de Pernambuco sabe. Existe um método desse tubarão atacar na praia de Boa Viagem. Ele não enxerga bem, normalmente é um dia de água turva, céu encoberto, ou a água mais turva, dificultando ainda mais a visão. Ele dá uma mordida, mas ele não gosta de carne humana, ele cospe. A nossa carne é horrorosa para o tubarão. O tubarão tem bom gosto, ele não vai querer comer a gente. E esse aparecimento de tubarões na costa de Pernambuco, basicamente naquela parte de Recife, estaria, tem várias teorias, estaria associada ao aterro de um manguezal para a construção de um porto. Esse manguezal era a fonte de nutrientes dos tubarões, que perderam ali o café da manhã, o almoço e o jantar, foram buscar em outro lugar. É uma teoria, uma das hipóteses. Então se liga na missão. Só para encerrar, o tubarão, por ano, oficialmente registrado, tem 75 óbitos de pessoas por ano em ataques de tubarão pelo mundo. Sabe, o tubarão está em 8º ou 9º lugar na lista de animais que atacam mortalmente os homens. Abelhas estão na frente. Jacaré e crocodilo estão na frente. Leões e tigres estão na frente. Hipopótamos e elefantes estão na frente, com muito mais óbitos de humanos por ano do que o tubarão. Se liga na missão, o tubarão é do bem. E eu acessei uma vez uma pesquisa que mostrava o seguinte, aonde a depredação dos tubarões, aonde a pesca assassina de tubarões ocorre em escala, e eles vão desaparecendo, você tem uma proliferação de águas vivas. Porque o tubarão tem uma função ecológica também. Ele ajuda a equilibrar o ecossistema marinho. Você tira o tubarão, desorganiza. Até nisso é um equívoco. Mas vamos lá? Vamos embora. Perguntas sendo enviadas por Mr. Anderson, do Planalto da Borborema, direto de Campina Grande. Ana Bruno diz assim, me ajuda a ajudar, meu irmão. Meu sobrinho tirou a vida, como ajudar quem fica? Da medida, não há palavras que consolem, você, do meu ponto de vista, precisa mostrar que está junto, que está ali solidária, que está disponível para qualquer coisa, percebendo de que maneira a família e os amigos estão demandando ajuda. Ajuda espiritual, ajuda psicológica, eventualmente psiquiátrica. É muito traumatizante essa ocorrência, razão pela qual, do meu ponto de vista, as pessoas mais próximas deveriam analisar com muito carinho e cuidado a urgência de um atendimento e um apoio psicológico. Se tem alguma crença em Deus, se tem alguma corrente de fé, também, óbvio, abraçar essa corrente de fé e procurar, se possível, respostas para o seu coração. Eu não sei porque aconteceu, mas livre-se da culpa. A culpa, em qualquer circunstância envolvendo perda de entes queridos, não acrescenta, não agrega nada. Nada. Até porque quem desencarnou pelas portas do suicídio continua vivo e na crença espírita haverá de, no momento certo, retornar de onde parou. Suicídio é um erro basicamente por isso, implica num sofrimento desnecessário e implica na retomada de um projeto existencial que foi abortado na encarnação agora. Mas você me pergunta, Ana, o que fazer? Ajuda com a tua presença, com palavras de apoio, dizendo, estou aqui, o que você precisar, conta comigo.
Sandra Mara, do Grajaú, São Paulo. André, como lidar com esse mundo que prioriza o dinheiro em detrimento ao bem-estar dos animais e pessoas mais carentes? Esse é o teu mundo, Sandra, é o meu. A gente não vai dizer esse mundo que está aí, esse mundo é o nosso. Eu entendi o alcance da pergunta. Eu acho que você tem que fazer a sua parte. Não tenha pretensão de mudar o mundo. Mude você. Quem aparece no teu caminho, procure. Eu diria fazer a sua parte no sentido de tentar reduzir a carga de materialismo, de apego à matéria, né? Reduzir a indiferença em relação aos animais, que foi uma questão que você colocou. Agora, a gente não pode se dissociar do mundo que a gente está. A minha crença, enquanto espírita, é que a gente está no lugar certo na hora certa. O melhor lugar do mundo é aqui. E agora, o melhor lugar do mundo é aqui. E agora? Luiz Carlos, da Ilha do Governador, me pergunta qual a diferença entre prova, expiação e arrependimento no Espiritismo. Bom, eu vou tentar aqui, nesse Enem espírita que vocês estão me aplicando, recuperar a memória de uma definição que faça sentido. Vou começar pelo último. Arrependimento é algo fabuloso. E o arrependimento é a opção em relação à culpa. Todos erramos. Nenhum de nós é perfeito. Nesse mundo, nenhum de nós é perfeito. Então, o arrependimento significa: constatei o erro cometido e farei o possível para me redimir desse erro, de tentar corrigir as consequências do erro que cometi. E isso é do jogo. Ninguém tem que ter vergonha de se arrepender. Culpa é uma palavra que tem que sair do teu dicionário. Prova e expiação. Prova significa: eu me preparo para a encarnação. Quando venho para a carne, porque no plano espiritual está tudo mais ou menos encaixadinho, está tudo encaminhadinho. Você está lá no nível espiritual compatível com a tua evolução, sendo acolhido, sendo alvo de cuidados no plano da evolução, que se processa também do lado de lá. Você continua tendo a chance de evoluir do lado de lá até que surge a demanda reencarnatória. Enquanto houver imperfeição, haverá a demanda de reencarnar. E aí a prova é testar aqui o que você aprendeu lá. Seria um bom resumo. Pratique aqui aquilo que você antes, devidamente informado, instruído, treinado, se comprometeu a fazer. Expiação é uma experiência de vida que traz muitas dores e sofrimentos atrozes, agudos, por vezes uma constelação de limitações e problemas graves, que esse espírito, ao reencarnar, ou solicitou, ou o guia espiritual falou: agora tudo isso vai acontecer por uma demanda desse espírito. Esse espírito está precisando acessar diversas experiências que vão testá-lo na capacidade de lidar melhor com a dor e o sofrimento, com o recurso da paciência e da tolerância, vencendo um egoísmo que lhe atrapalhou diversas existências. Agora ele vai estar focado em buscar respostas. É a dor do o agulhão que leva você a procurar ajuda. Saia do lugar onde você está, porque não é legal. Procure respostas, procure ajuda. É por aí, na minha opinião. Cláudio Pereira, de BH. André, a verticalização é uma boa medida para o crescimento das cidades? Reduziríamos o espaço degradado pela ocupação humana e com menores deslocamentos? Qual a sua opinião? Esse é um mantra dos urbanistas modernos. A maioria deles, até onde eu pude constatar, a maioria daqueles que são mais famosos, defende que você não espalhe a cidade como é Los Angeles, assim, aquela coisa de você vai longe, tudo casa, né? Longe. Porque os equipamentos públicos, água, esgoto, coleta de lixo, iluminação pública, etc., vão ter que acompanhar. Encarece, a cidade fica mais cara, os impostos ficam mais salgados. Quando você concentra, você otimiza
o uso do equipamento urbano que já está lá. Normalmente as áreas centrais das cidades. A gente viu, pós-pandemia, isso ficou muito evidente, muitos escritórios abandonaram, empresas abandonaram os escritórios nas zonas centrais com o trabalho de casa, né? Quando você trabalha sem precisar estar no escritório. As empresas reduziram custos e os trabalhadores estão, por vezes, em lugares que não têm essa configuração. Sobrou lugar no centro da cidade. O que muitos lugares do Brasil e do mundo fazem? Rio de Janeiro está fazendo isso obsessivamente. Vamos converter edifício de escritório em moradia. Vamos permitir na lei que as pessoas morem onde antes havia um escritório, você faz um retrofit, uma adaptação. Isso é inteligente. Agora, a verticalização ela precisa ser feita com critério. Existem projetos considerados equivocados. São Paulo fez agora uma revisão do plano diretor que foi muito criticada por urbanistas que eu respeito, pela verticalização assim, violentíssima de áreas que já seriam saturadas, já estariam operando, se não no limite, próxima do limite da capacidade de suporte. Cada caso é um caso, mas o princípio é legal, tá, Cláudio? O princípio disso tem como eu tentei aqui demonstrar, um sentido. Rosália de Holanda. André, estou intrigada com essa onda de golfinhos aqui no nosso litoral do Rio. Moro em Niterói, eles têm aparecido muito. Estava em Búzios esse fim de semana, eles estavam lotando o litoral. É normal? Se é normal, eu não sei. As baleias jubarte também estão aparecendo de forma muito interessante, permitindo, inclusive, geração de renda e emprego com passeios de avistamento, que é uma coisa muito inteligente, respeitando as regras de distância, etc. Então, nós temos no Brasil, me parece, uma consciência emergente de que esses animais eles devem ser respeitados. E projetos que procuram sensibilizar pescadores para evitar a colocação de redes em lugares onde há ocorrência de baleia, jubarte e golfinho, por exemplo. Então, veja, muita gente pessimista, cocaína em tubarão, que mundo é esse? Coisa, mas é o mesmo mundo que as baleias jubarte, que os golfinhos também estão circulando talvez com maior desenvoltura. Essa é uma questão. Agora, deixa eu lembrar aqui do capitão Paul Watson, do Sea Shepherd, que foi preso pela Interpol a pedido do Japão, pela atuação dele em defesa das baleias, se interpondo as embarcações com arpões. E isso levou o Japão a entender que havia uma ameaça ao país, porque um voluntário da organização que tem o capitão Watson à frente subiu numa baleeira japonesa. Isso é considerado invasão de país. E aí deu ruim. Mas ele é um herói na proteção das baleias. Eu compartilhei no Instagram um vídeo dele ontem, dele falando, olha, eu não vou reproduzir exatamente o que ele disse, mas ele disse o seguinte: a defesa da natureza demanda riscos, inclusive de você ser preso. E eu traduziria isso dizendo assim: não se faz omelete sem quebrar os ovos. Você não muda o mundo com discurso ou com petições online. Você precisa mudar o mundo com atitude, né? Nisso eu concordo totalmente com o capitão. Existe um movimento para que o Japão não insista em deportá-lo e condená-lo à prisão por defender baleia, porque o Japão adora pescar baleia. Uma coisa impressionante, impressionante. Simbora! Renata Pietri. André, é possível que alguém esteja encarnado em 2024 em sua primeira encarnação? Não. Não é possível. Se vocês, pela linha espírita, a gente vai entender que para chegar onde nós chegamos, nós já atravessamos centenas ou milhares de encarnações. Sem contar no trânsito pelos outros reinos da natureza, na visão espírita. Então, primeira encarnação aqui,
A menos que você venha de outro planeta, porque tem muitas humanidades, no reino de meu pai há muitas moradas. E você tem uma primeira encarnação aqui, nesse planeta, mas o seu espírito está elaborando experiências humanas em outras moradas. Aí vai. A primeira encarnação, opa, a primeira encarnação, cheguei. Isso não combina com visão espírita. Tereza Matos. André, será que nosso planeta resiste até se tornar planeta ou mundo de regeneração? Resiste. A questão somos nós. O planeta resiste. No pior cenário possível, ele pode ter muitas perdas da biodiversidade, dos seres da água, dos seres da terra, das florestas, dos animais, qualidade do ar, qualidade do solo, qualidade da água. A gente pode ter um cenário, eventualmente... Olha o que eu vou dizer. O planeta ele tem múltiplos recursos para se regenerar na linha do tempo, mas isso pode levar milhões ou bilhões de anos. A questão que está colocada não é salvem o planeta, é salvem-se. Porque nós não temos essa condição que o planeta tem. Nós precisamos de um planeta saudável para termos saúde. Nós precisamos de água limpa, terra fértil, solo fértil e ar respirável. Nós precisamos dessas condições básicas. Manual de sobrevivência na Terra. O que você precisa? Você precisa de água limpa, solo fértil, ar respirável. Então a resposta, assim me parece, não sou o dono da verdade, é o seguinte: o mundo de regeneração nada mais é, na visão dos espíritas, de que um mundo mais evoluído, ético e moralmente, onde ainda haverá dor e sofrimento, numa outra escala. E esse mundo de regeneração, se a gente não fizer hoje o dever de casa, se a gente não fizer já o dever de casa, vou repetir, se a gente não fizer agora, nessa encarnação, o dever de casa, a gente pode deixar como legado um mundo destroçado, física, química e biologicamente. E as gerações que virão, já no mundo evoluído ético e moralmente, mais evoluído, assim seja, vão se deparar com o imenso desafio de reconfigurar o planeta. E isso não é rápido. Não se faz isso num passe de mágica. Tecnologias que consigam de uma hora para outra sugar todo o CO2 acumulado na atmosfera, reconfigurar a biodiversidade, retirar microplástico dos oceanos, animais em extinção voltam a... Não existe. Vai levar tempo. Tati Melinho está dizendo, eu não tenho esperança. Tenha, meu amor, tem esperança. Tudo vai dar certo. Se não deu certo ainda, é porque a gente... No final, tudo dá certo. Né? É o Sabino que escreveu isso. No final, tudo dá certo. Se não deu certo ainda, é porque ainda não chegou no final. Vai dar certo. A questão é que a gente quer que dê certo rápido. Eu quero que dê certo rápido. Porque eu não quero que a hesitação, a omissão, a irresponsabilidade gere problemas mais difíceis de resolver. Esse é o ponto. Vai bem, né? A Márcia Mendonça perguntou aqui, uma pessoa que já desencarnou há 24 anos pode ter reencarnado? Pode. Às vezes existem reencarnações rapidinhas. Já respondi aqui no embalo. Essa nem Mr. Anderson pegou porque acabou de sair ali. Fernando Sabino, Rocks, né, Cássia? Obrigado. Sumiu o Fernando, eu mandei o Sabino aqui para não perder o rebolado. Vamos lá. Raquel Donato, André, você acredita que isso, o caso dos tubarões, está interferindo na genética das crianças que estão chegando? Não faço a menor ideia. Acho que a gente não deve extrapolar com base no achismo. Eu sou um defensor da ciência. A ciência é uma conquista civilizatória. A gente ficar especulando ou construindo cenários com base... Eu acho que eu sou apenas um jornalista. Jornalista não sabe nada. Ele tem que ter boas fontes. Eu reportei aqui o caso dos tubarões com cocaína porque eu conversei ontem com o coordenador da pesquisa, com a Rachel, que fez parte da pesquisa e é uma bióloga que deu suporte à pesquisa. Conversei com o Marcelo Spillman, que é biólogo marinho especialista em tubarão. Conversei com 3 pessoas. Aí eu venho aqui e vou compartilhando. Compartilhando. No achismo a gente não vai longe, não. Aliás, tem gente que vai longe no achismo.
Mas como diz o ditado, o apressado come cru e passa mal. Cuidado com a precipitação. Aliás, vou reforçar um recado. Cuidado com mensagens de WhatsApp. Quando perguntam para você, onde é que você... Por que você está dizendo isso? Ah, ouvi dizer que. Me disseram que. Ouvi falar que. Se alguém chega falando nesses termos comigo, papo sério. Eu fico sem nenhum interesse em ouvir o resto da conversa. Fonte. Qual é a sua fonte? Você está dizendo o que você está dizendo com base em quê? Se não for por aí, não é. O não é o que não pode ser, não é o que não pode ser, não é o que não pode ser, que não é. Viva Titãs, vamos embora. E o Anderson pegou a pergunta que a Renata fez aqui. Anderson, você é rápido, hein, cara? Da encarnação rápida. Vamos lá, senhora, que o povo tá cheio de amor para dar hoje. Nossa Senhora. Ellen Borges, André, sou nova aqui no canal. Seja bem-vinda. Não sei se esse assunto já foi falado. Vejo o veganismo como um dos caminhos para o planeta e fim da fome. Qual a sua opinião? Eu vejo o veganismo como o futuro da humanidade no seguinte sentido. Isso é espiritismo na veia, tá, Ellen? Nós, na crença espírita, reencarnacionista, vamos evoluindo lenta e progressivamente, ocupando corpos menos densos. Muda-se, em certa medida, a fisiologia humana, corpos mais leves, demandando alimentação menos pesada ou grosseira. A carne é uma alimentação pesada, grosseira e tóxica. Em bom português, quem come carne está ingerindo cadáver, alimentos em putrefação. E, obviamente, mesmo os defensores da ingestão de carne lembram, porque isso está baseado em ciência, que eu falei há pouco, a recorrência de comer carne, comer muita carne, gera ou pode gerar, existe uma alta incidência de problemas em relação ao funcionamento do intestino, em relação a risco de cânceres localizados exatamente no aparelho digestivo, porque a carne exaure. A digestão da carne não é simples. Eu brinco dizendo assim, mundo de regeneração não vai ter churrascaria rodízio. Eu realmente não acredito em churrascaria rodízio e mundo de regeneração. Agora, o espiritismo, ele coloca informações e cada um faz suas escolhas. Eu acho lindo isso. Então, de posse dessa informação, cada um que escolhe o que quer comer. Se você quer ir todo dia no restaurante rodízio, é assunto teu. Eu, como ambientalista, deixei de comer carne de boi como eu comia. Raramente eu como, mesmo. Aqui em casa não entra. E tem uma filha mais nova, Raquel, vegana, que nos dá sempre aulas, porque ela aprendeu a cozinhar. O vegano tem que se virar, não é fácil ser vegano, não. E é uma menina saudável e forte. E indicou também documentários para a gente ver. Eu me lembro da dieta dos gladiadores. Nossa! Halterofilista, campeões olímpicos, times de basquete nos Estados Unidos, ninguém comendo carne. É uma coisa incrível. Então, eu ainda faço uso de proteína animal, não carne de boi, numa proporção muito mais, eu diria, muito mais reduzida do que já foi. E respeito todo mundo que queira comer o que quiser, mas a gente tem que ter informação e fazer as escolhas com consciência. Tá acabando o Papo das 9 desta quarta-feira, o YouTube colapsou, não consegui fazer pelo YouTube. Até sexta, se Deus quiser, porque sexta talvez eu cubra uma das reuniões do G20 dos presidentes de bancos centrais no Rio de Janeiro. Já fiquem avisados, vamos ver se eu vou conseguir ou não. Tá bom? Beijos, abraços, fiquem com Deus. Até sexta e até domingo. Tchau.